Brasil. Então, muita coisa pode acontecer, a gente não sabe. Não dá pra ficar fazendo conjectura aqui sobre 2022. Mas, agora, minha análise do Sérgio Moro é que ele é fraco, muito fraco. E o pior é a esposa dele. Politicamente ele tá perdido, é o que eu falei. Ele politicamente está perdido, então por isso que ele acaba não tendo a projeção que ele esperava ter. Porque o passado dele enquanto juiz construiu uma imagem dele muito boa, muito positiva. Mas ele acreditou que essa imagem que ele construiu iria acompanhar ele na jornada dele política. Só que não ocorreu. Até porque o cara não tem firmeza, né? O Moro é geleia, Gervásio. É porque, na verdade, Timóteo, o que acontece com o Moro é que nós, as pessoas que apoiavam o Moro, achavam que ele era conservador. Por quê? Porque o Moro, o juiz, ele nunca deu uma entrevista. Então o povo não conhecia o Sérgio Moro real. O povo conhecia um Sérgio Moro que o próprio povo idealizou no seu próprio imaginário. Que a direita é trio elétrico idealizou. Exatamente. Quando ele deixou de ser juiz e passou a ser político, em que as pessoas passaram a conhecê-lo, porque ele se permitiu, através das entrevistas, dos posicionamentos dele, existiu um descolamento da realidade. As pessoas fizeram, hã? Aborto? Hã? Então, gerou um mar de frustrações, aquela questão da traição que ele fez com o presidente, enfim. Então, o Sérgio Moro político, ele está perdido. Mas nós temos que lembrar que política, veja a Manuela Dávila, veja o que ocorre com o Boulos. Boulos e Manuela Dávila, Boulos é invasor, era um cara terrorista que invadia terras, tocava fogo. Era um cara que invadia prédio, botava pessoas para morar no prédio e ainda cobrava aluguel de pessoas na extrema pobreza. Um indivíduo desse está para ser eleito prefeito de São Paulo. Então, você pegar um Sérgio Moro, que tem um passado que tem, fazer uma maquiagem, chegar para ele e falar assim, ó juiz, você vai falar isso, 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 isso. Esqueça o passado, daqui para frente você vai falar isso, isso, isso. Então, tendo essa assessoria, Timóteo, eu acredito que ele torna-se uma das maiores ameaças realmente para o processo eleitoral. Porque você vai ter, por exemplo, a 2022, você vai ter Dória, São Paulo, só que Dória fez muitas ações aí que queimaram ele. Então, a diferença de Sérgio Moro para Dória é porque o que Sérgio Moro fez, ele não fez nada de concreto que queime ou manche a imagem dele. O Dória fez. O Dória já se aliou aos chineses, então isso já queimou a imagem dele. Então isso gera uma alta taxa de rejeição. Então você tem o Dória, Sérgio Moro, você tem Ciro Gomes, que é o... Enfim... Fraco. Você vai ter o Boulos. Para mim, o Boulos, o que está ocorrendo tanto com a Manuela Dávila e o Boulos, é um preparativo para 2022. Porque 2022, nós vamos ter um cenário eleitoral com 15 candidatos. Nós estamos acostumados a ter 3, 5, 6 candidatos, no máximo. Nós vamos ter, eu acredito, para mais de 10 candidatos no processo eleitoral. Que a ideia é dividir para conquistar. Todos eles vão se unir contra Bolsonaro. Se você tiver 15 candidatos, vai ser Bolsonaro contra todos. E a estratégia para dividir, pulverizar o voto, e no segundo turno, eles vão fazer uma coalizão para pegar o voto de todo mundo e direcionar contra Bolsonaro. A estratégia. Então, o presidente precisa entender isso. Com as urnas manipuláveis do jeito que tem, ele não leva se não tiver voto impresso. É verdade. Extrema importância. Hashtag voto impresso já.